Fala galera, boa noite a todos. Vamos começar nossa live sobre Covid-19, o que nós aprendemos um ano depois do início da pandemia. Quem estiver entrando, dá um joinha aí, dá um ok pra gente. Boa noite a todos. Fala galera, mais uma live. Nossa tradicional live de quinta-feira, de terça-feira, desculpa. Hoje, nosso amigo Dr. Rafael Cibanto, estou aguardando ele aqui para a gente começar nosso bate-papo. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Vi que muita gente colocou algumas dúvidas lá na nossa página. A gente vai tentar tirar algumas dúvidas que vocês mandaram. E vamos ter um bate-papo geral sobre como é que está o estado atual da pandemia, né? E vamos discutir alguns assuntos importantes sobre Covid-19. Beleza? Deixa eu chamar aqui. O Dr. Cibanto já está na área? Tá aqui. Deixa eu chamar aqui Dr. Rafael Cibanto. Fala, meu amigo. Tranquilo? Fala aí, Bruno. Tranquilo, cara? Boa noite, irmão. Boa noite para todo mundo aí, para a gente levar mais um papo aí de um assunto tão importante, né? Exatamente. Já tá ficando tradicional a nossa live de terça-feira, né? É verdade. Vamos lá, vamos discutir hoje sobre um assunto que eu acho que é importantíssimo. A gente está chegando num ponto da pandemia onde vários médicos estão envolvidos, médicos que não gostariam de estar envolvidos nesse momento da pandemia, estão envolvidos por necessidade do serviço mesmo. E eu acho que quanto mais informação a gente traz para a população, eu acho que para a população de médicos e profissionais de saúde, eu acho que vai ajudar a melhorar o tratamento desses pacientes. Então, eu acho que a gente precisa deixar algumas coisas claras, né? Existe muita publicação, sai muita informação ao mesmo tempo. E eu acho que alguns temas precisam ser clareados aí para a população em geral. Beleza? Concorda? Concordo. Na verdade, a pandemia, né, que vem se estendendo, ela sai de um lugar de um problema muito grande, de algo novo, que faz com que a medicina tenha que repensar até a maneira dela atuar. Porque a gente vem de um lugar de hoje em dia em que a evidência é o forte da nossa atuação, né? A gente tem hoje na medicina a ideia de uma evidência maior em relação aos nossos tratamentos do que simplesmente aquele bom e velho mecanicismo que a gente tentava explicar o mundo através da nossa razão. E como a gente está lidando com uma situação muito complexa, que é o organismo vivo, algumas dessas explicações sempre vão nos falhar. E a pandemia aconteceu provocando essa nossa maneira de pensar, justamente fazendo com que a gente entrasse num enfrentamento de uma doença sem evidência nenhuma. Hoje, depois de um ano, as pessoas dizem assim, já tem bastante tempo. Não, porque a produção de evidência científica não é uma coisa tão rápida como a gente gostaria. Então a gente ficou até certo ponto órfão. E até hoje a gente está órfão de algumas respostas. É lógico que a gente já aprendeu muita coisa. E eu posso dizer que o desfecho da gente hoje já é melhor do que lá no início. Mas a gente ainda tem muito para caminhar. E para caminhar da maneira mais adequada, a gente tem que reconhecer essas nossas incertezas, né? A gente não pode querer fingir que está oferecendo um produto de alta precisão, porque a nossa ciência é uma ciência que lida com incertezas. E a gente tem que ter sabedoria. E graças a Deus existe aí um movimento dentro da medicina de repensar essa maneira de agir, de colocar o médico junto das outras especialidades, dentro de uma parceria, de uma multidisciplinaridade que a gente falou na outra live, e que deu espaço para todos os outros profissionais. Eu acho que tem alguns aqui, alguns fisioterapeutas que estão sendo protagonistas nesse enfrentamento da pandemia, vários enfermeiros também que estavam ali na trincheira, como a gente gosta de falar, e que está fazendo com que a gente aprenda cada vez mais a como caminhar no meio dessa selva, como você gosta de falar, para atingir o nosso objetivo de recuperação do maior número de pacientes que ficam sob a nossa responsabilidade, né? Para quem não sabe, o Cibanto já está atuando com pacientes Covid-19 já há algum tempo, né? Desde o início da pandemia ele já está atuando com. Então ele tem mais propriedade para falar. Eu comecei a atender pacientes Covid na semana passada. Eu consegui escapar nessa fase inicial da pandemia, mas sempre estudando muito, porque primeiro que a partir do momento que
houvesse necessidade de eu avançar para atuar na pandemia, eu queria estar pronto, né? Então, eu sou um amante de boas evidências, sempre estudei bastante, então sempre quis estar alinhado com o melhor conhecimento sobre a doença, então sempre estudando sobre a doença, nunca parei de estudar, mesmo não atendendo diretamente pacientes com Covid. Eu peguei por vários... Até porque, mesmo estando em unidade não Covid, eu preciso conhecer, porque volta e meia escapava um doente Covid para minha unidade, né? Às vezes um paciente não tinha um quadro clínico tão típico assim, né? E acontecia, às vezes, um doente que internava com alguma sintomatologia, vinha um paciente com AVC, que na verdade era um pano de fundo, na verdade, de um paciente com Covid-19, um paciente que internava com uma síndrome coronariana aguda, que tinha um pano de fundo de um Covid-19 também. Então, mesmo não atuando diretamente na pandemia, eu tive que estudar, porque eu trabalho com terapia intensiva. Eu fiquei segurando as pontas da terapia intensiva não Covid por um tempo razoável, e agora eu tive a necessidade de avançar para atuar diretamente na terapia intensiva. E eu quero parabenizar a equipe de enfermagem. A minha equipe de enfermagem, vou te falar que eu estava um pouco afastado porque eu fui deslocado para um outro setor. A minha equipe de enfermagem, vou te falar um negócio, eles desenvolveram uma habilidade eu acredito que a equipe de enfermagem também desenvolveu uma habilidade nessa... A galera prona um doente, assim, eu falo assim, galera, vamos pronar o doente. Quando eu cheguei para pronar o doente já estava pronado. Eu falei, que isso, gente? Já pronaram o doente? E a galera desenvolveu, além disso, novas técnicas de proteção para úlcera, né? Porque eles viram que aquela proteção que estava sendo fornecida não estava sendo adequada, o paciente estava fazendo muita úlcera por pressão em face. E a galera conseguiu desenvolver no meio de uma... Porque todo mundo pensa assim, vamos falar de cloroquina, vamos falar de dexametasona. E a galera esquece que às vezes tem uma coisa básica, né? Que uma úlcera por pressão pode gerar uma morbidade para o paciente muito grande. Eu já vi paciente ficar preso no hospital porque fez uma úlcera por pressão, osteomielite, ficou agarrado no hospital e veio a falecer por conta de uma úlcera por pressão. Por isso que o cuidado, a gente não pode focar no cuidado de uma doença, o cuidado é do paciente, é como um todo. E por isso que a equipe é fundamental. Então, bater palmas para a equipe multidisciplinar, para a equipe de enfermagem, equipe de fisioterapia, de nutrição, para a equipe de limpeza também do hospital, que é fundamental também, que se não tiver uma equipe de limpeza também adequada, também o negócio não anda. Então, eu acho que o Covid ele veio para provar para a gente, para quem tinha dúvidas com relação à equipe multidisciplinar, o benefício de uma equipe multidisciplinar, ele veio tirar qualquer tipo de dúvida com relação a isso. Concorda, Sibanto? Concordo plenamente. Acho, inclusive, né, a gente vai falar de algumas evidências, a gente tem forte mesmo duas evidências de tratamento. Uma, que é o corticoide, e a outra que vem correndo por fora, que a gente vai falar um pouco mais na frente. O melhor desfecho é feito dessa qualidade da terapia intensiva. Eu acho que o Covid também ele veio derrubando algumas impressões negativas, né? Que quando a pessoa fala do intensivista, às vezes não dá o valor para essa especialidade, e a gente conseguiu, assim como os anestesistas, entenda que quando eu entro nessa fala, eu não estou querendo puxar sardinha para X ou Y, eu estou querendo puxar sardinha para coletividade, que eu acho que é a única maneira que a gente tem de ter o melhor resultado quando a gente está enfrentando um problema que é de todos, um problema que tem um número de casos tão assustador que mesmo as situações incomuns, pela repetição dos casos, se torna algo muito relevante e a gente acaba tendo que enfrentar ali na beira do leito, né? Perfeito. Então vamos começar a conversar sobre o que a gente vem aprendendo, né, do ponto de vista de tratamento. Eu acho que a gente pode dividir o tratamento do Covid em alguns pilares, né? Eu acho que a gente tem um pilar do tratamento, que é o tratamento que tem correlação com o tratamento voltado para o foco da imunologia do Covid-19, né? Eu acho que a gente pode meio que agrupar, né, dessa parte imunológica. O Covid-19 também tem um perfil trombótico muito importante. Eu acho que a gente tem que partir também para um outro pilar de tratamento, que é o tratamento antitrombótico. Tem a questão do aporte de oxigênio, que a gente pode englobar como não só do ponto de vista de ventilação mecânica, mas como um aporte de oxigênio. E, por fim, a questão relacionada a cuidados relacionados à vigilância de infecção. Não falar diretamente de infecção, mas eu acho que é importante ter esse conceito de relação de vigilância de infecção. Porque é uma das coisas que eu queria conversar contigo, porque a gente vê que o doente, às vezes, vem da emergência e já vem com antibiótico, né, logo de cara, né? Que eu acho que é uma situação que tem pouca evidência com relação a isso, mas a gente vê de maneira indiscriminada na prescrição. Acho que a gente pode começar conversando sobre essa parte de tratamento imunológico, né? Que a gente viu lá atrás, né?
todo mundo falando que com um paper que foi mal escrito, foi primeiramente divulgado em pré-print, que foi o estudo da cloroquina, né? Que, por conta carente de informação, um pré-print mal escrito, mal desenhado, né? Um estudo cheio de falhas. Muita gente que leu, que avaliou o estudo na época, viu que o estudo era cheio de falhas, mas naquela situação de carência de informação, vambora, todo mundo utilizou cloroquina na fase inicial do Covid e a gente não viu resposta, né? Queria ver a sua opinião sobre isso, né? Falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que vale a pena a gente pontuar, até porque eu coloquei uma caixinha de pergunta lá na página, perguntando se ainda tinha espaço para o tratamento com cloroquina. Muita gente ainda acha que tem um perfil que ainda vale a pena tratar com cloroquina. Existe espaço para cloroquina hoje em dia no tratamento do Covid? Então, quando você faz aí essas palavras iniciais, o que eu gostaria de falar é que o que a gente aprendeu de fato em relação ao Covid é que é uma doença que tem fases, né? Então a gente tem que entender que a fase da terapia intensiva é a segunda fase, a fase onde a resposta imunológica é mais presente. Quando a gente está falando da maioria dos pacientes que têm contato com o vírus, a maioria deles não vai desenvolver o quadro grave. Então isso é importante que seja dito. A gente já sai desse lugar, e é importante que a gente tenha humildade nele, porque grande parte desses pacientes vão melhorar independente do médico, independente do que a gente venha fazer. Então, uma dificuldade da produção de evidência nesse campo é justamente porque a gente não sabe quem vai melhorar sozinho, né? E é lógico que os pacientes que acabam evoluindo de maneira negativa é uma grande preocupação da nossa sociedade. Mas a gente precisa entender que a gente não vai ter essa resposta de pronto. Então foi uma ilusão bem-vinda, porque naquela época estavam todos querendo uma resposta objetiva, de tentar tratamento. Só que quando a gente está falando de tratamento, a gente tem que entender que todo remédio que a gente utiliza tem um efeito adverso. Colocando numa linguagem aí do campo da evidência, a questão do NNT e do NNH. Então eu não posso sair de um tratamento que ainda não tem uma evidência forte, sabendo que todo remédio tem um efeito adverso, ou seja, tem um número de que se eu usar indiscriminadamente eu vou trazer um problema, sem ter certeza de que de fato ele tem um benefício. Então, todo o tratamento da primeira fase ainda carece de uma droga que de fato seja essa bala de prata, que seja aquela que a gente possa apostar nossas fichas. A cloroquina, se você me pergunta que eu aprendi em um ano, é que eu não faço mais. Talvez porque a gente, por desespero de causa, fazia na fase que o paciente estava no CTI, e aí não fazia sentido, e porque, de fato, os trabalhos não conseguiram demonstrar que ela tem um benefício real. Muito pela dificuldade que eu citei de muitos desses pacientes terem uma resolução do quadro clínico sem evoluir para a fase grave. E isso é natural que a gente entenda. E isso também é importante porque nem todos os pacientes vão evoluir com a fase grave, que depende de oxigênio, e com a fase crítica, que vai depender de todo o recurso da terapia intensiva. Então, sobre a cloroquina, efeitos adversos mais do que conhecido, intervalo QT. E lá no início a gente ficava acompanhando o intervalo QT, repondo magnésio, preocupado com o eletrólito, e no final não mudava nada. Então, esse é o nosso primeiro ensinamento sobre uma pergunta objetiva. Nós não utilizamos dentro da terapia intensiva a hidroxicloroquina, por esses motivos que eu acabei de citar. Eu queria falar também que a gente aprendeu algumas outras coisas. A gente está falando de aprendizado. E o aprendizado de tratamento, como você mesmo falou, não é só remédio. Uma das coisas que a equipe de saúde, e assim, isso é uma análise retrospectiva e tem que ser pontuado dessa forma para que seja calibrado, começou a tentar buscar uma série de subterfúgios com medo da contaminação, né, da contaminação da própria equipe. E a gente foi buscar uma série de recursos que, apesar de ter uma razão de momento, uma razão superficial, eram inadequados. E hoje a gente vê isso. Eu vou te dar um exemplo, né? Aquela coisa de tapar o tubo, quando na verdade o doente estava com bloqueio neuromuscular e não ia tossir. O quanto se perdia nesse manuseio, o quanto isso era novo e diferente para a gente que milita na área há muito tempo, né? Entrar numa intubação sem poder ventilar, e com aquela coisa que se você não conseguir entubar de primeira, você tem que fazer uma crico. O quanto isso daí também era contrário a todos os ensinamentos que nós tínhamos. O quanto
a gente deixou de acreditar no equipamento de proteção individual, o quanto que a gente deixou de prescrever um catéter nasal de alto fluxo, que tem sim suas dificuldades e não vai resolver todos os casos, mas que a gente aprendeu que é benéfico na pandemia. Então, assim, quando a gente fala de mudança de lugar, é porque Até a a própria gente, de VNI, né? fato, Até a própria até VNI, a que no própria início não fazia VNI, VNI. Não fazia VNI no início, de jeito nenhum. Né? E a gente vê que tem pacientes sim, que estão respondendo muito bem a VNI agora, né? com certeza. Então, são aprendizados, né? São aprendizados, né? Com certeza a gente teve ganho de expertise. Não foi só o que não fazer, a gente aprendeu o que fazer. Eu sempre brinco que o intensivista usava muito pouco o relaxante muscular e entubava aquele papo de para-brisa, né? Você vai entubar o doente mete a mão na tua frente, assim. Com o relaxante muscular, intubação difícil, diminuiu bastante o número, porque o bom uso do relaxante muscular na sequência rápida, que a gente pode até falar um pouco, ou mesmo na sequência atrasada, ele facilita muito a nossa intubação. O uso do vídeo laringoscópio também é uma ferramenta positiva. Agora, quantas caixas a gente botou na frente das pessoas na hora de puxar um tubo e tudo mais e não acreditou no EPI? Então, esses aprendizados é que fazem com que hoje a gente tenha muito mais tranquilidade e possa fazer o que a gente faz de melhor, estar do lado do paciente. O risco de contaminação vai continuar, mesmo com a gente com a vacina, mas aí tem variantes, tem questionamentos, mas a gente tem que estar entendendo que a nossa atuação é num lugar seguro, porque está baseado em normas pré-estabelecidas, né? Mudamos nossas práticas? Mudamos, utilizamos máscara a maior parte do tempo que estamos no hospital, se não falar virtualmente o tempo todo. Mas a gente desacreditou no que a gente já fazia. E eu acho que isso também é um aprendizado. Tanto desacreditou que a gente passou a usar algumas medicações que não tinham evidência. E quem de nós usaria uma medicação sem evidência? Antes desse momento tumultuado que era a pandemia. Então, hoje a gente está num lugar que baixou a poeira. Né? A gente ainda está tomando caixote, como eu gosto de falar, a gente ainda tem muita dificuldade, a gente tem um número de pacientes muito superior do que é o que a gente gostaria, a gente ainda vê pacientes graves tendo comorbidades ou não, mas hoje a gente já tem um lugar de tranquilidade para estar atuando. Hoje a gente não vai atrás de recursos que perderam o sentido pelo uso do próprio EPI que nos protege. Máscara N95, Face Shield e utilização de recursos ali da beira-leito que a gente sempre utilizou, né? Você fala aí, Bruno. Não, acho que a gente pode seguir um pouco tentar seguir por esses pilares, que eu acho que a gente consegue criar um raciocínio assim mais lógico para o pessoal. Porque vamos tentar fazer um desenvolvimento desse pilar agora imunológico. Eu estava querendo, porque a gente começou falando da cloroquina. Vamos agora tentar falar um pouquinho sobre a ivermectina também, que foi uma outra situação que surgiu, né? No caminho, eu ainda vejo muita gente prescrevendo ivermectina, pensando muito mais naquela questão, a ivermectina é um remédio que não faz mal, bem ou mal está tratando verme, né? E o pessoal, isso eu vejo muito na emergência, terapia intensiva eu vejo menos, né? Mas ainda tem um perfil grande de pacientes que usam a ivermectina, né? Com esse racional de utilizar, tentando reduzir viremia e coisa e tal. Na tua experiência, chegou a fazer uso da ivermectina em terapia intensiva? Você acha que tem espaço ainda? Não vale? Então, chegamos a usar, sim. Hoje em dia, a recomendação, e a recomendação não é minha, é uma recomendação de quem está buscando essa evidência, não acha que deva ter uso dessa medicação, justamente pelo que a gente falou, pela possibilidade de dano do uso indiscriminado, fora de ambientes de estudo. Então, assim, com uma responsabilidade ética que nós temos, hoje a gente não pode indicar o uso da ivermectina, considerando que ainda nos falta evidência, né? Tirando qualquer peso de política nas decisões médicas que a gente toma, tirando a questão da autonomia do profissional, mas eu estou falando que a gente está falando para um público muito heterogêneo e com uma responsabilidade de trazer a melhor evidência e as melhores práticas. Dentro da terapia intensiva, não utilizamos, a não ser que a gente esteja usando uma dose mais alta de corticoide, mas aí é por outro motivo, né? Não estamos falando da indicação para conter a viremia, e eu acho que ela sofre da mesma dificuldade de provar o seu espaço pelo grande número de pacientes
que serão oligoassintomáticos e terão uma resolução completa e que hoje nós ainda não temos como prever quem vai evoluir bem e quem vai evoluir mal. Então, acho que é um trabalho aí que, para os estatísticos, né, e é importante que a gente também fale isso, a nossa ciência hoje é uma ciência que se utiliza dessa ferramenta estatística. E muitos médicos não se preocupam com a formação dentro desse ambiente. Alguns são usuários de estatísticas, né? Utilizam alguns termos, mas não conhecem a fundo que é uma ciência de fato complexa e que exige aí uma dedicação. Então, a gente tem que ter essa humildade. A gente precisa, sim, de apoio. Como a gente precisa de apoio dos outros profissionais na beira do leito, a gente precisa de apoio dessas pessoas que fazem ciência de maneira séria e que trarão essa resposta para enquanto nós estamos lá na beira do leito, virando o paciente em prona, repondo potássio, contendo agitação ali com a melhor estratégia de pseudoanalgesia, tenhamos tempo de fazer o que nós fazemos de melhor, que é estar ali na beira do leito para que essa recuperação venha o mais rápido possível, né? Então, objetivamente, como eu acho que eu gosto de concluir depois de falar muito, não usamos com o intuito de tratamento diretamente do Covid. Perfeito. Aí depois, com o tempo, conforme foi avançando a pandemia, né, surgiu um momento que em alguns centros começaram a dosar interleucina, né? Não sei se você teve à disposição a questão de dosagem de interleucina, né? E em alguns pacientes que, conforme dosagem de interleucina, né, aí começou a vir questões relacionadas do tocilizumab, né? Em alguns lugares também fizeram, não partindo para essa linha imunológica, mas também pensando no tratamento mesmo viral, o Redesivir, né? Nem sei se a pronúncia certa e foram as drogas que começaram a surgir depois. Foram uma das primeiras drogas onde os resultados nos trials não foram resultados muito impactantes, né? Então gerou um certo grau de frustração inicial, né? Que a gente estava imaginando que utilizando alguma droga que pudesse ter algum grau de benefício nesse pilar, né? Do ponto de vista de tratamento, né? Que seguraria a resposta imunológica ao vírus, né? A gente teve essa dificuldade, né? Você pode falar para a gente sobre essa parte aí? Então, antes de falar aí da dosagem da interleucina, eu gosto de trazer também um sumário que a gente utiliza ali na nossa prática, que eu acho fundamental. Eu estava falando que a doença tem fases, e o doente que chega no CTI é na segunda semana, depois do 7º dia. Então, é fundamental que a gente tenha uma informação rápida, que é o início dos sintomas. Eu vou falar uma frase aqui que eu acho que marca um pouquinho. O Covid é honesto, irmão. O Covid vai te mostrar que é ele. Né? Primeiro que, probabilisticamente, alguém que chega com quadro respiratório e febre dentro do nosso CTI vindo da comunidade vai ter esse diagnóstico. Mas mais do que o diagnóstico é o tempo de doença que a gente está enfrentando. Então, acho que essa é a primeira informação que a gente tem que ter antes de chegar no exame laboratorial que eu vou comentar na sequência. Segunda informação que eu acho fundamental são os testes, né, confirmatórios, que a gente não vai ter espaço para falar e nem é o meu lugar de fala, onde eu não sou o expertise nisso, mas que a gente ganhou alguma experiência, que é saber quando sim o PCR foi positivo. E terceiro, o exame que eu acho fundamental para fazer valer aquela frase de que o Covid é honesto, a tomografia. Se o doente depende de oxigênio e está chegando no CTI, você tem que estar balizando a sua conduta em cima dessas informações e que também vai ser relacionado à tomografia. Eu vou até assim postar alguns conteúdos que eu acho fundamentais para que a gente consiga diferenciar em que fase nós estamos. Porque eventualmente pode chegar um paciente muito grave que você não sabe que fase está, a tomografia vai te ajudar a entender. Né? O Covid, todo mundo sabe, aquele padrão de vidro fosco periférico arredondado numa fase inicial, que é aquele cara que vem na emergência e volta, 48, 72 horas depois piorou muito, e aí a gente recebe só uma informação do radiologista, né, que é Covid, porque assim, não tem derrame pleural, não tem linfonodomegalia, tem vidro fosco e o cara bota lá quantos % estão. Isso ajuda muito, mas não é só isso. A gente tem que procurar outros dados nessa tomografia. Tem condensação? Fundamental responder. Eu até estou produzindo um vídeo hoje que é justamente, eu meio que sumarizei como é que eu acho que é uma abordagem bem rápida. Começa pelo mediastino. Vidro fosco não aparece na janela do mediastino. Se aparecer imagem na janela do mediastino, aquilo é uma condensação. E isso é importante porque a gente vai discutir na sequência antibiótico. E é claro que para saber se existe uma infecção bacteriana associada,
A tomografia também pode ajudar. Sem falar que a evolução da pavimentação em mosaico, sem falar que o BUP, né, pneumonia e organização criptogênica, é uma constante desses pacientes, né? Pneumonia viral já era conhecido, mas no COVID isso também é uma verdade. Sem falar que a gente pode estar pensando em TEP. Às vezes a gente pega cada pulmonar, meu irmão, na janela de mediastino, que você sabe que alguma coisa aconteceu. Muitas vezes não é nem embolia pulmonar, mas é hipoxemia grave, num paciente numa fase de comprometimento pulmonar severo e que a gente vai ter que atuar. Isso daí também amplia a nossa visão em relação à nossa abordagem terapêutica, que, como você falou, um dos pilares é a coagulação e a tomografia também ajuda a gente a pensar. Falando isso tudo, cara, eu ainda vou para mais um degrauzinho, que é o eco e o Doppler. Você que é cardiografista sabe muito bem, informações vitais a gente pode tirar dali, né? PSAP, função de VD, até porque grande parte dos doentes muito críticos do ponto de vista hipoxêmicos, eles têm mais um problema de perfusão do que ventilação. Então a gente tem que, de fato, conhecer volemia, função, tanto sistólica quanto diastólica. Pacientes com comorbidades a gente sabe que evolui pior, e essas informações saem também desse exame. E o Doppler, que nem que seja o primeiro, para que a gente possa comparar quando a gente tiver dúvida, quando os exames laboratoriais mostrarem para a gente um personagem que foi muito badalado e a gente aprendeu a usar com um pouco mais de sabedoria, que é o dímero D, que era abandonado, né? A gente falava de dímero D quando estava discutindo o TEP na emergência, e mesmo assim, como valor preditivo negativo, e ninguém falava muito dele. No Covid, prova, ele mostrou que ele... E para prova. Com certeza. No Covid, ele mostrou para a gente que ele era um marcador de gravidade. E aí a gente começou a aprender a utilizá-lo. Aí o que acabou acontecendo? Vamos anticoagular todo mundo. Mas eu vou deixar isso na gaveta para a gente falar depois. Chegando na interleucina. Nessa segunda fase, nos pacientes que evoluem com gravidade, uma parcela deles tem um quadro inflamatório muito evidente. E esse quadro inflamatório muito evidente envolve o que no começo foi chamado de tempestade de citocinas, e que depois, no comparativo com outras doenças, talvez não seja tão elevado quanto se imaginava, mas que sim, tem liberação de interleucina, fator de necrose tumoral, e que esses podem ser dicas de pacientes que vão evoluir da forma crítica e que a gente vai ter muita dificuldade e que talvez a gente tenha que refrear. Ponto. Para falar de tocilizumab, a gente tem que falar de corticoide. A gente não pode estar falando de uma terapêutica que ainda está criando uma evidência que está vindo aí para um nicho de atuação mais restrito, sem estar falando da única evidência e que mudou a nossa abordagem e o tratamento. E aí você vê como é que a nossa lógica às vezes é engraçada e às vezes cria lugares equivocados. A gente pegou, como a gente nunca tratou ninguém com Covid-19, a gente foi nas pneumonias virais antigas, que a gente já tinha tratado como H1N1. No H1N1, a evidência era não fazer corticoide. Só que a gente ali na beira do leito começou a perceber, só que isso só teve validação quando saiu um grande trabalho. E aí esse grande trabalho diz respeito a esse lugar de atuação das pessoas que produzem evidência. O Brasil tem um grupo forte relacionado a isso, com Coalizão, com Codex, e a gente tem lá o pessoal, os britânicos, com Recovery. E aí acabou essa discussão. Corticoide para o paciente na fase imunológica, na fase de internação no CTI, que dependem de oxigênio. A gente tem que grifar isso, porque não existe evidência para usar corticoide em domicílio, e na fase que você tem uma replicação viral, talvez isso também nem faça sentido. Então, não tem evidência e talvez atrapalhe. Lembrando do NNH, talvez o NNH numa fase inicial, onde alguns pacientes podem evoluir sem gravidade alguma, se a gente não atrapalhar, a gente tem que ser respeitoso e não existe indicação de uso. Mas na fase de uso de oxigênio dentro do hospital, né, na fase que a gente chama de grave, que o paciente tem menos de 92% de saturação, aí sim, bota em cima da mesa, corticoide. Aí a gente pode começar toda uma discussão, e eu estou fazendo esse caminho, Bruno, eu não vou deixar de falar do tocilizumab não, mas eu acho que a gente tem que dar ênfase no tratamento que a gente tem a melhor evidência, que é o corticoide, e existem várias respostas a serem dadas. Tipo, qual corticoide usar? Fala aí, irmão. Não, só fazer um ponto, porque eu queria fazer só
uma ponderação sobre a questão da TC, que você está ficando muito longe. A TC já está ficando lá para trás. Uma coisa importante sobre a TC é o seguinte, que essa questão de fases é importantíssimo você conhecer, porque a gente vê alguns doentes, por exemplo, que às vezes ele vai muito precoce no hospital, e às vezes o colega, por medo do doente, ele acha que às vezes o doente realmente não tem nenhum parâmetro de maior gravidade, mas às vezes um paciente é um paciente que está muito ansioso, o pessoal acaba internando numa semi-intensiva ou num quarto, e o doente está bem, e 2, 3 dias depois o doente afunda. Aí tem uma tomografia inicial, 25%, às vezes, faz uma tomografia 25%, e de repente o doente ele vai para 50%, até acima de 50%. Então, é importante entender essa questão das fases da doença, porque às vezes o doente ele tem um grau de acometimento, às vezes quando ele faz uma tomografia, às vezes muito precoce, e essa doença evolui. Então, às vezes, toda vez que o paciente ele tem uma mudança de padrão muito grande, né, é interessante você repetir a tomografia, se possível, né, que às vezes o doente ele fica grave, né, aí não tem como realmente você encaminhar, porque tem doente que fica dependente de ventilação, você encaminhar para uma tomografia é complicado, mas a partir do momento que você tem a oportunidade de repetir a tomografia para rever essa questão de acometimento, até para verificar se surgiu alguma consolidação, às vezes na primeira tomografia não tinha, né, não tinha consolidação, Sim. e ela evolutivamente o paciente ele pode evoluir com consolidação. Só para fazer esse adendo que eu acho importante, essa questão de fase de doença que você falou é fundamental, e entender que a tomografia ela pode piorar, como o doente ele pode piorar. Beleza? E assim, muito bom você falar isso, porque também a gente pode tocar num assunto de que não existe, assim, é lógico que os pacientes que estão com uma tomografia muito comprometida, provavelmente vão ter uma evolução desfavorável. Mas não existe uma relação direta. Tem um cara que tem 50% e que às vezes vai estar com uma oxigenação pior do que o cara que está acima de 70%, 75%. Não existe também uma correlação direta que a gente possa dizer que a tomografia, apesar dela dar uma direção para a gente, ela não pode ser certeira. E é importante também, porque quando a gente está falando de pandemia, estamos falando de muitos números. E aí todo mundo quer uma tomografia, né? Senão pode pegar a minha fala e falar assim, o Sibanto falou que é importante a tomografia. Só que se o doente está bem, se o doente oxigena adequadamente, a tomografia vai agregar pouco. Ou porque vai estar naquela fase que ainda não teve uma piora clínica, que pode nem vir a ter, e aí a fila de tomografia, e a gente não consegue otimizar os recursos, que é uma preocupação constante quando a gente está falando da pandemia. Então acho que a tua fala foi bom para a gente dar um passo atrás e agregar um pouquinho mais desse pensamento, né? Só para pontuar para o pessoal, pode mandando as perguntas aí, que a gente está batendo papo, e no final a gente vai fazer um apanhado geral das perguntas aí, tá bom? Para tentar seguir porque algumas perguntas elas estão fugindo um pouquinho do escopo que está sendo discutido. Aí no final a gente faz um apanhado geral das perguntas, tá bom? E a gente vai fazer um apanhado das perguntas. Então vai mandando as perguntas aí, a gente não está esquecendo não, a gente vai responder lá na frente. Beleza, galera? Então, seguindo, Sibanto, eu acho que a gente estava falando do corticoide, né? Então, o corticoide hoje, né, é a principal evidência, né? A gente entrar no escopo também do tocilizumab, mas o corticoide é importante pontuar questões de dose também, né? Não existe um esquema único de dose de corticoide hoje em dia, que eu acho que é importante também passar para o pessoal. Então, vamos conversar sobre isso agora. Então, a gente tem 2 grandes trabalhos, né? O maior deles, o Recovery, 6 miligramas de dexametasona. O porquê da dexametasona, eu já ouvi algumas versões, inclusive que é uma droga barata e de grande disponibilidade em qualquer lugar do mundo. Isso já traz aí uma discussão com os pneumologistas, ainda mais quando a gente fala ali que existe alguns que progridem para pneumonia de organização criptogênica e que o solumedrol, né, a metilprednisolona, seria a melhor droga, mas a gente vai botar entre vírgulas e vai para um outro lado. E existe o Codex, que usou 20 miligramas dia, por 5 dias. Então, Recovery, que é o que tem o maior número e a maior evidência. 6 miligramas por 10 dias. Ok? É assim que é para prescrever. No doente que está dependendo de oxigênio. Grande número desses doentes vão depender de oxigênio, vão ter uma piora no decorrer da internação, a gente vai lançar a mão da prona autônoma, que a gente acaba deixando reservada para aqueles doentes que estão evoluindo muito mal, mas ela pode ter algum benefício, apesar dela não alterar mortalidade e desfechos duros. Ela é bem-vinda nesse ambiente onde o paciente está lúcido, onde o paciente pode ter autonomia de estar
pronando de fato, e isso tem um ganho de momento da oxigenação. E aí, pensando que o ganho da oxigenação pode dar tempo para a gente esperar passar essa cascata inflamatória, isso é bem-vindo. Então, o cara está lá. Catéter nasal de oxigênio, 3 litros. Está acima de 2 litros e não está com dificuldade de manter os 92% de saturação, começa a pedir a ele a pronautônimo, começa a provocar, começa a incluir o paciente nesse tratamento, porque isso pode fazer a diferença. Saindo desses 6 miligramas por 10 dias, o Codex utilizou 20 miligramas por 5 dias e depois 10 miligramas. Então, de 6 miligramas a 20 miligramas é a dose que a gente vai ter que trabalhar. Existem alguns outros trabalhos mostrando que existe uma correlação, uma ação de classe. E existem preferências pessoais. O que não pode é ter preferência por não utilizar o corticoide com o paciente precisando de oxigênio. Isso não tem mais lugar. Entre 6 e 20, como é que a gente pensa? Botou 6 miligramas, o doente já está melhor da inflamação, já está defervescendo, não tem disfunção orgânica associada, os parâmetros inflamatórios são intermediários, não estouraram, aquele leucofrio, aquele PCR aumentado, mas um aumentado dentro do esperado ali para aquela patologia que a gente está acostumado, né, de ver no nosso dia a dia, acho que dá para ser os 6 miligramas. Principalmente se eu tiver alguma outra causa associada. Eu tenho TEP, né, para tratar, documentei na minha angio-TC, tem que ter o corticoide, e eu sei que parte do meu problema também é uma doença embólica que eu já estou tratando. Então, 6 miligramas por 10 dias. Agora, aquele cara que continua fazendo febre alta, e a gente vê que é aquela febre que não baixa com dipirona, que no começo a gente ficava achando que era síndrome neuroléptica maligna de todo mundo, apesar de poder acontecer, a gente sempre tem que pensar, às vezes é tudo e só Covid. E aí a gente faz, sim, lá nos serviços onde eu trabalho, uma dose maior. E aí tem gente que defende que a dexametasona é um grande anti-inflamatório sistêmico e o Covid é uma doença sistêmica, aí bota 20 miligramas e vai ter gente que vai puxar para outro corticoide, principalmente se tiver uma formação pneumológica, de puxar para o solumedrol numa dose, o som, não sei, deu uma pancada aqui, o solumedrol numa dose correspondente. E aí vem um pensamento, que eu não tenho uma resposta em definitivo. Se eu estou usando uma dose mais alta, a gente vive num país que existe uma possibilidade de parasitose. Estrongiloide é uma preocupação. E aí cabe a gente estar discutindo aí a dose da Revectina, né, da ivermectina, com esse intuito, que é uma outra dose, e que eu nem tenho uma evidência forte para estar falando nesse sentido, mas que faz algum sentido, né? Então, de 6 a 20, o corticoide que você tiver maior experiência, só que eu falei que a gente vive um problema social, então que o serviço escolha, salvo exceções, não vai estar errado, utiliza a boa e velha dexametasona com alguns ajustes para pacientes com sinalizações de motivo, né? Acho que é por aí falando do corticoide. Mais um ponto. Vou embalar, Bruno, vou falando, não, só para que é falar um um tema detalhe que que... está acabando o metil, né? E tem alguns hospitais Tá que já estão em acabando. falta. O metil já está em falta já. Eu tive que substituir em algumas situações, metilprednisolona, não tá tendo, né? Porque, realmente, Sim. a galera da pneumo prefere metil, né? Apesar da evidência ser com Dexa, né? A galera que tem mais mão com metil, né? Conhece mais a conversão mais fácil, né? E acaba tendo a Sim. preferência pelo metil, né? Então a gente teve que fazer na marra essa semana aí algumas conversões para Dexa, né? Mas, para falar a Sim. verdade, eu acho que é interessante. Sim. Já que está partindo para uma droga que foi estudada, né? Não tem nenhum problema, eu não vejo nenhum problema, acho que até é melhor a gente seguir com uma droga que foi estudada, né? Uma coisa que eu tenho observado bastante, Sibanto, né, nesses doentes, é que o corticoide, algumas vezes, ele fica esquecido na prescrição. Tem alguns médicos assistentes. Eu vejo muito médico assistente lidando com Covid, né? E aí fica, né? O doente não melhora e o corticoide vai ficando, aí te dá aquele toque. Vamos suspender esse corticoide? Não, ele tá grave ainda, vamos deixar. E aí que a gente começa a observar o quê? Desglicemia, né? O doente começa a descacetar do ponto de vista glicêmico, né? Aí faz glicemia, drip de insulina, glicemia alta, glicemia de 400, que a gente já aprendeu, isso a gente já sabe há muito tempo que desglicemia aumenta a mortalidade do paciente crítico, né? Então, parece que você manter, se a terapia não funcionar na fase inicial, eu acho que não tem muito sentido continuar
com ela, né? Não faz muito sentido, né? A gente Com tem que dar a certeza. chance do corticoide funcionar. Porque o que a gente sempre aprendeu com corticoide, se você utiliza o corticoide até mais ou menos 15 dias, você pode suspender logo de cara, não precisa fazer desmame, não precisa fazer nada. De 15 a 21 dias é um limbo, né? Que você não sabe se tem que fazer desmame ou não. E acima de 28 dias, de 21 a 28 dias, né? Aí já fica mais obrigatório realizar o desmame. Então, se você conseguir poupar o paciente de uma necessidade de desmame de corticoide, né? É sempre interessante. Você poupa o doente também dessa questão da desglicemia também, né? Queria saber qual é a tua visão sobre isso. Pô, perfeito, cara. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que a única dúvida que a gente às vezes fica são aqueles pacientes que têm o sinal do halo e que a gente acha que pode ter uma pneumonia em organização criptogênica e que estiveram muito graves. Porque a gente sabe que esse doente teve a chance, sobreviveu, e a reserva orgânica fica comprometida, né? A gente sabe que esses pacientes muito críticos têm a síndrome pós-terapia intensiva, que é bastante falado atualmente. O paciente COVID é um modelo de muitos, é uma lente de aumento de algumas situações da terapia intensiva. Então, nesses pacientes que têm uma imagem radiológica que sugere um antigo BUP, ou que estiveram, de fato, numa condição de um uso de corticoide por uma disfunção multiorgânica muito significativa, a ida dele para casa, né? Eles ainda ficam um tempo no hospital, mas os outros que resolvem um pouco mais rápido, talvez a ida para casa eu vou ter a humildade de dizer que eu não sei. Às vezes eu coloco, às vezes não. Dentro de uma linha de cuidados, eu acho que a gente vai conseguir, enquanto grupo, aprender um pouco mais. E o retorno desse paciente vai trazer um pouquinho mais dessas informações, além das evidências que estão sendo criadas. Mas a regra é isso mesmo que você falou. O NNH do corticoide é desglicemia, é hipertensão. Então, assim, não sejamos levianos e não tenhamos esse lugar de não mexer numa coisa que já prestou o seu papel, né? Isso aí. Então, você tá me enrolando com o tocilizumab, né? Tocilizumab agora, então vamos lá. Então, assim, Você não gosta, né? Você torciliz... não gosta, né? Não, assim, não é que eu não gosto, não é que eu não gosto, não é que eu não gosto. É que na verdade, assim, eu acho que ainda não tem resposta dada. O que eu vou dizer que não tem resposta dada? É uma droga que mexe muito, né? Mexe lá no receptor da interleucina 6, né? Um anticorpo monoclonal que mexe na imunidade que nem gente grande. Lógico que o Covid tem aí essa resposta inflamatória. Hoje a gente vê que os valores de interleucina 6 nem são tão elevados assim como a gente imaginava e como a gente já viu em outras situações de sepse grave, né? Que a gente não falou, mas pô, no começo a gente ficava bem preocupado e acompanhando ferritina, pensando lá na síndrome hemagofagocítica e coisas que o valem. Mas o que eu queria dizer é que é um problema você mexer muito na imunidade num paciente supercrítico. Então, eu acho que existe um efeito adverso que não é desprezível. Tendo esse efeito adverso que não é desprezível, tendo o corticoide já mostrado o seu papel, e a gente acabou de discutir um meio do caminho que, por exemplo, hoje eu não sei, eu vou falar uma coisa que não vi nenhum trabalho e pode nem fazer sentido, e alguém depois me dá aí algum toque nessa direção. Mas por que não usar uma dose mais alta de corticoide antes de se tentar o tocilizumab? Acho que essa resposta também é alguma coisa que a gente tem que responder. E como é que a gente usava lá no começo? Sabe aquele doente que está grave pra caramba, ventilação mecânica, amina, disfunção renal, coagulopatia, febre contínua, todo invadido, usando 3 ou 4 antibióticos. Aí a gente pegava e fazia o tocilizumab. E aí, naturalmente, apareceram algumas infecções oportunistas, porque esse doente ele não vai fazer um ciclo de tratamento e vai para casa. Ele vai continuar no hospital. Entrou na ventilação mecânica, relaxante muscular de maneira abusiva, que a gente pode até discutir, levando a disfunção diafragmática, internação prolongada. Daqui a pouco você tinha o fungo, como a gente sabe que pode ser um problema. Então eu tenho receio, sim, de botar em cima da mesa esse arsenal, tendo visto um número de pacientes, e aí meu olhar é restrito, tendo um resultado positivo apenas com o uso do corticoide. Só que surgem evidências favoráveis. Essas evidências favoráveis também vão trazer uma discussão de custo. A gente está falando de recursos, está faltando algumas medicações, como você falou, básicas. Será que a gente vai ter para todo mundo? Então também a gente coloca isso na discussão. Mas, óbvio, existe o seu espaço. Agora, não é mais esse paciente super grave, porque o trabalho
tinha 14% ou 15% de pacientes sob ventilação mecânica. É aquele paciente que já está com corticoide, que precocemente você introduz o tocilizumab e ele está ali dependendo muito de oxigênio, com uma terapia não invasiva, que preferencialmente no COVID é o catéter nasal de alto fluxo, e ali o tocilizumab tem espaço. Mas, com todas essas ressalvas que eu falei, com todas essas incertezas, sabendo que existe sim espaço, mas que não é para todo mundo. Lembra quando a gente falou que ECMO não era para todo mundo? Eu acho que o tocilizumab também tem que ser calibrado para a gente achar quem a gente vai tratar. Você participou disso comigo, você viveu essa época. O Tigris parecia maravilhoso. A gente tinha um trabalho com NNT até bastante razoável, a gente fez disso a nossa prática, e quando a gente ampliou a nossa testagem em trials evolutivos, isso não se mostrou uma verdade. Então, assim, não acho que seja uma evidência ainda tão forte a ponto de se tornar uma regra. Então, acho que agora eu consegui responder de maneira objetiva e mostrei que não é que eu não goste. Eu tenho, sim, alguns questionamentos que tem que esperar, tem que ter tempo para ter essas respostas, né? Não, com certeza. Toda vez que a gente fala de terapia intensiva, é muito difícil você fazer qualquer estudo em terapia intensiva porque os doentes são heterogêneos. Então, é muito difícil você... uma coisa que eu tenho observado com o tocilizumab, que ele é quase uma moedinha, né? Você joga para o alto 8 ou 80. O doente ou melhora muito, né, que parece ser aquele respondedor. Eu acho que mais para frente a gente tem que buscar as publicações desses doentes que responderam bem ao tocilizumab para tentar entender qual é o perfil do doente que é o respondedor ao tocilizumab, que eu acho que é a próxima etapa do nosso aprendizado, né, com Covid, porque tem alguns doentes que descem a ladeira e acabou, não tem jeito, né, porque ele abre espaço, ele abre a porteira para infecção oportunista, o doente pega infecção fúngica grave, infecção mega grave, o doente vai embora. Então, para mim, tocilizumab é meio que bem roleta russa mesmo, é 8 ou 80. Ou o doente melhora muito rápido, ou o doente também vai para vala. Eu nunca vi nenhum doente que usou tocilizumab que ficou ali no meio do campo, né, ficou na meiuca, né. O doente, ou ele melhora rápido, ou ele afunda. Então é difícil. Então você tem que conhecer qual é o perfil e entender qual é o doente que vai demandar, porque é difícil. A mesma coisa, o Tigris, né? Eu peguei o finalzinho do Tigris. Alguns doentes melhoraram muito. A gente fez Tigris em alguns doentes que realmente o doente estava grave na vala, fez Tigris, o doente melhorou. Em compensação, tem viúvo dele até hoje. Doentes... Hã? Tem viúvos dele até hoje. Tem. Como também teve gente que eu já vi fazer Tigris que sangrava, morreu sangrando, né? Do mesmo jeito. Uhum. Então, provavelmente, né, como é difícil os doentes são muito heterogêneos em terapia intensiva, provavelmente, né, existe um nicho de pacientes que tem algum benefício, né? Falta conhecer qual é o perfil de doente que merece aquela droga. Isso aí são coisas, né, que a gente vai aprendendo, né, com o tempo, né? Não tem jeito, né? E não adianta a gente estar falando de tocilizumab, cara, quando a gente está falando de uma estrutura que está muito capenga, né? Quando a gente está sobrecarregado de paciente, quando está faltando medicação anestésica, quando está faltando expertise de pessoas para tocar o paciente na beira do leito. Então, assim, eu acho que isso é uma discussão mais do que legítima, mas a gente está passando um período de muita dificuldade de exceção. E a gente tem que usar de um racional coletivo. A palavra da pandemia é coletividade, cara. A gente tem que esquecer essa medicina individualizada. A gente tem que entender que a gente tem uma responsabilidade ética com o coletivo. Quando a gente vem para aquelas discussões que acabam caindo para o lado politizado, por uma infantilidade social nossa, a gente tem que perceber que a gente tem um local de fala, enquanto profissional de saúde, de responsabilidade grande, inclusive na utilização de recursos. Isso não é só governo, isso somos nós também na nossa atuação, tanto no âmbito estatal quanto privado. É responsabilidade nossa, né? Todos juntos. Eu acho que a gente fecha aqui agora essa parte do pilar imunológico, né, da doença, né? A gente pode entrar no pilar trombótico da doença, né? Então a gente começa a conversar sobre a questão da terapia antitrombótica, que a gente vê muita gente fazendo algumas coisas aí, né? Prescrevendo drogas que não foram testadas, a gente não sabe, né? Eu vejo gente, às vezes, vai na emergência, aí sai com um pacote lá de corticoide oral para casa, né? Rivaroxabana, já vi AS, pessoal prescrevendo AS para casa, né?
realmente, o Covid ele tem um perfil trombótico que não necessariamente acontece na fase inicial. Esse perfil trombótico do Covid ele parece ser mais da fase intermediária para final do evento, né? Que é o que a gente vem observando, né? Em alguns pacientes, inclusive pacientes já recuperados do Covid, em casa faz um evento trombótico depois, né? Eu acho que você teve experiência com isso também. Eu tive experiência com alguns pacientes que fizeram evento trombótico pós-Covid, né? Algumas semanas pós-Covid. Parece que aquela janela o primeiro mês de Covid é uma janela um pouco mais perigosa para o doente. Então, conversar. Botamos stent, né? Botamos stent em paciente com Covid, botamos stent. Exatamente, exatamente. Já mandaram lá no nosso grupo do Telegram, mandaram um caso de um paciente que estava internado com Covid e ele fez um infarto com supra. Fez um infarto com supraelétrico de infarto com supra. Sim. E aí? Acontece, é o Covid, sim, né? O Covid é essa doença maldita aí que fica cada dia uma surpresinha, né? Então, vamos lá. Então, dedímero. Primeiro, acho que a gente começa a discussão da parte trombótica com dedímero, né? Então, vamos lá. O que tu acha Sim. dessa parte do dedímero? Deve dosar dedímero? Como é que a gente vai interpretar o dedímero nessa fase inicial? Dosar, sim, porque é um marcador de gravidade. E ele pode diário? Ser o alerta diário, não é mais curva de dedímero, né? Isso a gente diminuiu bastante. Eu acho que você tem que ter algumas dosagens. Eu não vou fechar um tempo para você. Eu acho que tem que ter nas primeiras 24 horas, sim. E depois, dependendo da evolução do paciente, ele deve ser repetido. Está correndo tudo muito bem, o paciente saiu rápido do oxigênio, não tem febre, não tem nenhum sinal ou indício de trombose, não tem por que a gente ficar atrás disso. Mas aquele paciente que não está evoluindo bem, ele faz parte do nosso olhar de monitorização, né? Critério de gravidade, em algum momento, nos primeiros momentos, e se não estiver se resolvendo, a gente tem que repetir. E aí tem aqueles valores mágicos, que lá no início, então, você vê, o que eu aprendi? Eu aprendi a não usar hidroxicloroquina e aprendi que não tem que anticoagular todo mundo. Chegou uma época lá no início que a gente achou que essa razão desse envolvimento inflamatório junto da coagulação fazia muito sentido. E ainda mais que o nosso olhar, você pega um paciente com alguma trombose e você diz, o racional é de uma doença trombótica, tem que anticoagular. Mas volto no NNH. Volto nos pacientes onde a gente tem aí dentro da terapia intensiva um calcanhar de Aquiles, que é enoxaparina e disfunção renal. Então a gente tem aí um lugar de incertezas que a gente manipula, mas que a gente tem que ter responsabilidade. Então como é que a gente faz hoje? Repete valores muito altos. O que a gente vai chamar de valores muito altos? Acima de 5.000. Tem gente que fala de 3, 5, né? Mas entre 3 e 5 mil valores acima disso, corre atrás de trombose. Chama lá o ecocardiografista ou o próprio intensivista que já tem habilidade, corre atrás para achar. Achou a trombose, cara, já está justificado você anticoagular, né? Não tem porquê a gente também, com a evidência da trombose, não utilizar a mão de um tratamento que é um tratamento mais do que aceito. Problemas. Parte da disfunção pulmonar do Covid é relacionada a uma questão perfusional. Isso cada vez é mais claro para mim. E alguns pacientes que ventilam adequadamente, são aqueles pacientes que quando a gente bota no respirador tem uma mecânica ventilatória boa, eles têm uma hipoxemia severa por dano perfusional. E alguma parte desse dano, com certeza, é por eventos trombóticos. Agora, não existe uma indicação formal, porque ainda não existe a detecção dessa anomalia beira-leito, apesar dela ser uma suspeita. Se você tem uma angio-TC mostrando TEP, ok. Se você não tem, não está autorizado. Como é que o médico prático vem fazendo passível de crítica? Então, vou dar um passo atrás. Qual é a regra? Não tem evidência de evento tromboembólico, clexane profilático. Como a gente sempre fez. Doente grave, clexane profilático. Ponto. Dedímero alto, achou trombose, clexane pleno. E existe esse lugar de incerteza que não é baseado em evidência nenhuma, que a gente não deve fazer, mas que é aceitável por uma necessidade de resolução de um problema, que é aquela dose intermediária, que é, sim, passível de grande crítica e pode ser suspensa sem nenhum constrangimento baseado na informação que a gente tem hoje. Isso pode mudar? Claro que pode. Mas hoje a gente já tem uma evidência mais favorável a evitar o risco de sangramento que essa terapêutica tem
principalmente nos pacientes muito graves, onde a gente tem vários fatores acontecendo, incluindo a disfunção renal. Então, eu não sei se respondi essa questão. Sobre a continuidade, né, da alta para casa, que nem a gente fala do Só um ponto que é corticoide. importante, que você até apelidou de meia anticoagulação, né? Pô, é esquisito, né? Sim, é Eu estou... esquisito. É meia anticoagulação, né? Que você não fica nem lá nem cá, né? Isso aí é esquisito. Isso, Mas uma coisa que é eu acho esquisito. que a gente tem que sempre pontuar é essa questão da enoxaparina, ela é perfeita, né? Tem alguns doentes que entram em diálise. Tecnicamente, o paciente em diálise, eu só posso garantir que ele está anticoagulado a partir da dosagem do anti-10A. Sem o anti-10A, a gente não pode garantir que o paciente, apesar de ter descrito que você pode utilizar, você não tem garantia que o paciente está anticoagulado no paciente em diálise. E tem aquela questão que a gente tem visto muito no Covid, é o grande obeso. No grande obeso Sim, também, a distribuição da droga ela é imprevisível. A gente não consegue dizer. Primeiro que a gente não pode utilizar a dose de enoxaparina acima de 150. Isso a gente já é ponto pacífico, a gente não pode utilizar a dose acima de 150. sim. E entre 100 e 150 é um limbo, né? Você fazer essa dose entre 100 e 150, você... Quantos estudos existem com essa faixa terapêutica? Não tem, a gente não vai ter também, a gente não tem um número de pacientes com esse peso e com doença para a gente poder... Então a gente não vai ter esse estudo, não adianta nem esperar esse estudo, porque esse estudo não vai ter. Não Então vai. vai do bom senso. Em algumas circunstâncias, às vezes até é melhor você fazer parina venosa, que por mais que seja seja chato demais, tem que ficar dosando PTT toda hora, você garante. Ainda mais um doente grave como esse. Se você não tiver oportunidade de dosar anti-10A, talvez seja mais interessante um doente que você tem trombose confirmada. Eu estou falando do doente que tem trombose confirmada, né? Não é no Sim, doente que sim. tem presunção de trombose, né? Então, o paciente com trombose confirmada. Nesses cenários, eu acho que vale a pena você cogitar também realmente a possibilidade de utilizar a heparina venosa, mesmo heparina não fracionada, tá? Uma coisa que eu queria te Uhum. perguntar, eu vejo que a grande questão é que o doente ele é muito dinâmico, o doente do Covid ele é muito dinâmico. O doente chegou, faz um ecocardiograma normal, costuma fazer Doppler também, normal. Quando é que você repete o Doppler? Você repete sempre o Doppler quando há evolução do dedímero? Porque a gente sabe que o exame físico para trombose ele é muito falho, né? E algumas vezes, mesmo com um Doppler negativo, às vezes eu posso ter uma trombose um pouco mais alta que o Doppler ele não consegue captar. Ilíaca, né? Então, ilíaca, Tem. né? Então, não é sempre que a gente... Toda vez que o paciente piorar, vamos fazer uma angiotomografia. E haja contraste, o doente já está crítico. Não dá para fazer. Então, é um cenário de difícil decisão, né? Como eu falei, os doentes são heterogêneos, né? Então, é difícil você fazer um pacote fechado para o doente. Não tem como você... Então, vai muito do sentimento do doente, beira-leito, né? E tentar entender qual vai ser a melhor terapia. E sabendo que você pode errar, não tem jeito, né? Às vezes você querendo acertar, você erra, não tem jeito, faz parte A medicina é isso, né? A medicina é isso. E queria saber a tua opinião sobre isso, essa questão de trombose, de Doppler, né? Então, eu acho que se você tem uma justificativa, né, o doente fez uma PAV, dímero vai subir por causa da gravidade infecciosa e, eventualmente, você pode apostar suas fichas que você tem uma explicação. Por que a gente não usava dedímero? Porque qualquer coisa sobe dedímero, né? Mas lógico que valores muito altos, né? O cara está lá com 1.800, com uma infecção grave, talvez você não tenha que sair correndo atrás de uma investigação. Mas um Doppler, beira-leito, é uma coisa simples e que não traz nenhum dolo ao paciente, a não ser o sobrecarrego do sistema de saúde. Então, subiu sem uma explicação, eu acho que cabe sim a gente repetir, né? E quanto ao ecocardiograma, e eu vou dar exemplos, eu já peguei paciente em 48 horas que não tinha e passou a ter trombose, entendeu? Então, já aconteceu, lógico que o meu olhar era um olhar limitado, beira de leito, não é evidência nenhuma, é uma experiência de especialista, mas eu já vi isso acontecer. Então, eu acho que, sem justificativa, aumento importante e persistente, cabe sim uma repetição de método de imagem. Sobre o ecocardiograma, temos que utilizar, porque volemia, quando a gente está falando de perfusão, é algo importante. Temos que falar, e a gente pode acompanhar de outras maneiras não invasivas, como o BNP, que é uma coisa que a gente pode lançar mão, e mesmo a troponina, cada um com suas justificativas, para ter uma ideia do coração, mas não é incomum que a gente tenha no decorrer desse tratamento complicações
que envolvam uma necessidade de reolhar o coração para que a gente possa direcionar nosso caminho, mesmo se for falando em choque, né? Então, eu acho que isso é relevante. Quando a gente está na ventilação mecânica, uma das coisas que eu acho que a gente é um pouco, como eu vou colocar, um pouco ainda inábil, é na utilização de PIP, porque PIP é contra VD. Então, eu tenho que olhar VD sim, ainda mais naqueles pacientes que eu estou desafiando com PIP muito alto. Então, existe um espaço para o método de imagem, a beira-leito, eu te digo até mais, né? A presença ou não de onda B no ultrassom pulmonar. Então, o ultrassom entrou certinho dentro do COVID. Eu acho que é uma ferramenta indispensável para qualquer serviço de terapia intensiva no atendimento desse paciente. Isso aí. Acho que é um pouquinho disso que eu tinha para falar. Apesar disso, eu sou cardiografista, acho que muita gente já sabe, né? Eu tenho um trabalho que estou tentando publicar, está difícil publicar artigo nessa pandemia, muito trabalho sendo desenvolvido, né? Eu fiz um artigo sobre a cardiografia no Covid. E por incrível que pareça, até porque o perfil de doente hoje em dia, né, é um doente mais jovem, né? A prevalência de disfunção ventricular é muito baixa, né? Então a gente vê pouca, geralmente só no paciente, aquele paciente, porque eu vi só o eco de entrada, né? Geralmente o eco de entrada do doente não tem nada. Se o doente não tem histórico de nada, o doente sem comorbidade, às vezes o doente é só hipertenso, o doente tem pouca comorbidade. Em geral, o eco é normal. O eco de entrada, ele vai trazer... É importante ter para você ter um comparativo, eu acho que tem que ter esse eco de entrada para todos os doentes. Inicialmente, a gente segurava o exame para não expor o ecocardiografista, né? A gente selecionava melhor. Tanto que um dos achados desse meu trabalho é mostrar que o eco que mais tem alteração é do doente que tem troponina positiva. Então, se você tivesse que, numa situação de guerra, eu tenho que selecionar algum doente para fazer eco, é o doente que tem troponina positiva, que é o doente que vai ter maior chance de ter alteração ecocardiográfica. Talvez a troponina pode ser um bom marcador para dar esse start para quem deve fazer o ecocardiograma, né? Mas hoje em dia... E pericárdio, tu viu? Você viu muita alteração de pericárdio? Não vi. Não vi. Por incrível que pareça, não vi. Vi 3 casos de Takotsubo, minha amostra deu mais de 100 doentes, 3 Takotsubos, né? Pouca disfunção de VD, só 2 disfunções de VD. Tem algumas casuísticas aí fora que mostram grande... O problema é que, quando eu fiz a revisão de literatura para poder publicar esse artigo, né? Cada um usa uma casuística diferente, então os estudos são muito heterogêneos também, o que dificulta. O maior trabalho de eco em terapia intensiva em COVID... que chama atenção? Ele usou uma característica que ele definiu como dilatação de VD ou disfunção de VD. Então ele juntou as duas características. E dilatação de VD, tu sabe que muita coisa pode gerar, né? Então, às vezes o paciente está hipervolêmico, o paciente vai ter algum grau de dilatação de VD. Então, é um parâmetro que fica um pouco falseado, né? Um parâmetro que fica falseado. Ventilação mecânica, tudo isso pode interferir diretamente no VD. Eu até coloco isso nas considerações do meu artigo. Mas tá difícil publicar esse artigo, cara. Eu vou te falar um negócio. Pô, teve uma que eu bati na trave, o cara gostou pra caramba do artigo, falou assim, poxa, acabei de aprovar um artigo igualzinho o teu. Aí eu falei, putz, eu cheguei na festa um pouquinho tarde, tá vendo? Mas é difícil. Vou continuar tentando publicar o meu artigo. Já tem 1 hora de live, acho que tem que partir para a última parte que eu acho que também é importante. A gente já falou da parte inflamatória, da parte trombótica, né, que é importante. Eu acho que tratamento trombótico, eu acho que a mensagem final é para o paciente internado. Não existe tratamento trombótico para o paciente ambulatorial. Isso não existe. Prescrever rivaroxabana, prescrever DOAX para o paciente ambulatorial. Isso não existe evidência para isso. Tá? A não ser que você tenha documentação de trombose. Se você tiver documentação de trombose, aí você vai tratar trombose, né? Não tem discussão com relação a isso. E agora acho que tem que conversar um pouco sobre estratégias de não entrar no fundo de ventilação mecânica, eu acho que a gente pode dedicar um dia só a isso, né? Mas estratégias de fornecimento de O2, a parte de terapia de oxigênio do paciente com Covid, né? Então vamos lá, mete bronca aí. Primeiro, meta, né? Meta de oxigênio não é, e isso é comum, cara, porque a gente está sobrecarregado. Você chegar dentro de um serviço de terapia intensiva, onde estão os pacientes críticos, saturando a 99. Está fora da meta. Meta é 92 a 96. Lá no início, talvez por não conhecer essa resposta vasomotora por completo, a gente tentava baixar rapidamente, às vezes a gente tinha uma mudança muito brusca e demorava para voltar, né? Quem nunca entubou um doente de Covid que demorou para recuperar a oxigenação? Então, tudo bem que você seja um pouco mais cauteloso, mas a meta é clara, 92 a 96.
está em prona, com FO2 de 90%, saturando a 100%, está errado. Pegou 2 gases com PO2 de 110, alguém está fazendo alguma coisa errada. Oxigênio em excesso, além de ser um recurso limitado, faz mal. Então, isso é a primeira informação, a meta que a gente trabalha. Segunda informação, oscila muito. E o comportamento da insuficiência respiratória do COVID, como ela é uma insuficiência respiratória hipoxêmica, basicamente, o doente não se queixa tanto. É o que se chamava de hipoxêmico feliz. É aquele cara que tu tem que convencer que ele tem que ser entubado, né? É chato esse momento, é aquele momento que a gente faz a chamada de vídeo, é aquele momento que o medo que paira, às vezes também por um excesso de informação equivocada, de que todo doente que vai para o tubo, sim, a mortalidade é grande, mas não são todos, e tem indicações que a gente está encurralado e não pode fugir. E aí a gente tem recursos. Como o nosso tempo é curto, eu vou falar rápido, vou atropelar. Para manter acima de 92. Se o paciente não tiver uma pneumopatia crônica, catéter nasal habitual, que você pode usar sem umidificação, de 2 a 6 litros. Tem uma dúvida ali que acima de 5 litros já teria que umidificar, porque começa a incomodar, mas na regra ali, na beira do leito, é de 2 a 6 litros. Precisou mais do que isso? Máscara com reservatório. A gente não usa Venturi, né? A máscara ou reservatório é o local de maior erro. Por que o local de maior erro? Porque se você não deixa o reservatório cheio de oxigênio, e para manter o reservatório cheio de oxigênio, você tem que ter uma litragem acima de 10 litros. Então, por favor, não bota máscara de reservatório com 6 litros, porque você está produzindo uma respiração do espaço morto, né? Então, 10 litros. Não precisa mais daquilo, volta para o catéter nasal ou uma máscara comum. Não se usa Venturi pelo risco de contaminação, ok? Eu estou simplificando muito, Bruno, porque isso é um campo extenso, né? Mas é importante que a gente fale também na máscara com a máscara não reinalante, que é aquela que tem a válvula que se perde muitas vezes, e às vezes a gente vê o paciente lá, além da litragem estar baixa, sem a válvula, e também isso daí acaba comprometendo muito a oferta de oxigênio. Hoje em dia não se faz mais continha para saber o quanto a gente está dando de oxigênio, porque isso depende muito da demanda do próprio paciente. O paciente que está com esforço respiratório, a mistura de ar que ele gera, pelo fluxo exagerado que ele tem, é muito maior do que o que eu estou ofertando nas terapias de baixo fluxo. E na terapia de alto fluxo, isso daí também é um pouco errático, de acordo com a posição da máscara, se tem vazamentos ou não. Se isso não dá certo, aí vem o xodozinho, catéter nasal de alto fluxo, que foi mal utilizado no início e que até hoje continua mal utilizado, por motivos diferentes. Antes era proscrito, e aí a gente perdeu a oportunidade de uso de pacientes que teriam benefício, e hoje todo mundo quer ficar agarrado nessa prancha, e às vezes o paciente já tem indicação de intubação, e aí você tem que ter, sim, utilização racional, pensando em Roxy Index, a gente não vai ter tempo de falar agora, mas é fundamental que isso seja utilizado de maneira pragmática. Frequência respiratória do paciente tem que ser revisitada depois da catéter nasal de alto fluxo. E quando isso não dá certo, aí eu vou falar uma coisa que eu vou me arrepender, mas eu vou falar, eu não faço VNI com menos de 10 dias. Depois a gente pode discutir isso. Não é uma certeza, já fiz, já deu certo, mas, a grosso modo, VNI com menos de 10 dias, onde você sabe que o doente ainda está naquela fase de piora, se ele está escalonando e ainda está bastante inflamado, provavelmente você está precisando da intubação. Mas digamos que você queira lançar mão, você viu lá que existe uma justificativa, uma congestão associada, uma atelectasia por conta de um excesso de peso, CPAP, não é BIPAP, também isso é importante. Tentou lá o CPAP, Acoriscore. Se a gente usou o Roxy Index para o catéter nasal de alto fluxo, a gente vai usar o Acor em 1 hora. Meia hora você faz a tua avaliação e, na grande maioria das vezes, na verdade, você precisa de intubar. Intubação precoce, isso daí, na verdade, na letra fria, é intubação na hora certa. Quem é que a gente vai intubar? Quem tem sinais de insuficiência respiratória. Uso de musculatura acessória, hipoxemia a despeito de grande litragem de oxigênio, o processo inflamatório e disfunções orgânicas acontecendo, né? Você às vezes está segurando uma situação com o pulmão que está no seu limite e o resto do organismo todo te mostrando que não tem condições de passar por aqui. Então fui acelerado propositalmente porque você me pediu para falar de um assunto que é bastante extenso e que a gente tem aí uma área grande para estar discutindo só de oxigenoterapia. Vale uma live só sobre isso, né, galera?
Galera, pede aí uma live só sobre ventilação pro Sibanto que ele vai fazer, hein? Você tem que pedir, pede aí no chat, que eu tô tentando convencer ele a fazer uma live só de ventilação no paciente Covid. O cara, ó, um dos caras que eu acho que é o cara que eu conheço que mais sabe de ventilação mecânica. Esse cara aí Que é isso. fera, é um monstro de ventilação mecânica. Esse cara aí, ó, só pedir, então, ó, vai lá no perfil dele, ó. Quero a live de ventilação mecânica no Covid, né? Vamos bombar o perfil do Pô, Cibanto. é um assunto que, se for de interesse de todos aí, a gente desenvolve sim, porque é um assunto amplo e eu acho que capilariza informação que a gente falou da outra vez, cara. A gente precisa disseminar as melhores práticas. Não que eu esteja com a razão ou que eu ache que eu sei tudo, mas a gente vem aprendendo a utilizar alguns recursos, como eu falei, com o protagonismo da fisioterapia e tudo mais, e tem que parar com esse negócio de quem é que vai mexer, cara. É um grupo. O grupo cresce e aprende junto. Quando uma coisa dá certo, você cria cultura de grupo, todo mundo faz do mesmo jeito. Vai ter discussões pontuais, mas todo mundo quer o melhor do doente, né? Todo mundo quer uma atuação que traga um resultado, todo mundo quer escrever lá no finalzinho, eu venci o Covid, né? Todo mundo quer se emocionar com histórias de superação e de pessoas que têm, às vezes, necessidade de retornar à sociedade. Cara, eu ia te falar do negócio do antibiótico, que fizeram uma pergunta aí, não sei se vai dar tempo, acho que a gente também pode dar uma. É o último tópico, que aí a gente deixa, a gente acho que já fechou bem, porque ventilação é um mundo, eu acho que não dá pra gente Sim. fechar hoje. Agora vamos falar sobre essa parte de antibiótico, que é a parte, o momento certo de começar um antibiótico, se tem que começar antibiótico. Alguns pacientes, com certeza, a gente sabe que vai precisar de antibiótico, né? Porque o Covid realmente é um pano de fundo para. Ó, geral tá pedindo essa live de ventilação, olha só aí, ó. Aí quebrou o chat, hein? Quebrou o Legal, chat. Geral pedindo a live de ventilação. Então, legal, legal. então justamente entender qual é o momento de entrada, como é que a Então, gente tem que pensar em a gente antibiótico no Covid. usamos mal. Pegamos a experiência lá de H1N1, de superinfecção bacteriana associada e companhia, e foi daquela coisa, "Ah, o doente está muito grave, a gente não sabe muito o que fazer, tem que fazer alguma coisa", aquela coisa do médico de ter que atuar, né? Às vezes a gente não tem que se meter nesse sistema complexo, mas a gente partiu para dentro, começou a negligenciou e banalizou o uso do antibiótico. Estava todo mundo preocupado em ficar doente, estava todo mundo tentando entender a doença, não estava dando para dar conta de rounds multidisciplinares tradicionais, onde incluem a galera do CCIH, havia muita dúvida, muita incerteza, parâmetros inflamatórios muito altos, usamos errado. Hoje a gente já sabe disso. Então o que a gente precisa? Parar de usar. Então, assim, você tem que ter uma justificativa forte para usar o antibiótico. O pensamento é outro. A pergunta mudou. É por que está com antibiótico, né? Não é o contrário. Então, é assim, tem que ter evidência bacteriana. Observação pequena. Se eu já estou lá, o cara interno, com o pico da doença, com 8 dias, cheiro de Covid, cara de Covid, não tem condensação, PCR alto, procalcitonina baixa, pô, já está justificado, você não precisa botar. Tanto que você está botando corticoides que você está acreditando que aquilo ali é da pneumonia viral. Agora, o cara que chega lá com 16 dias de doença, tem condensação, a procalcitonina intermediária, ele tem uma das causas de descompensação tardia, que eu gostaria até de falar que a gente não falou. Embolia, infecção secundária, pneumonia em organização criptogênica e alguma alteração cardíaca que vai acabar gerando uma congestão. Então, eu também acho que isso é uma informação importante para se pensar naqueles pacientes que chegam numa fase tardia. Então, a grosso modo, não usa antibiótico. Por quê? Porque os trabalhos mostraram que apenas uma porcentagem muito pequena tinha cultura positiva. Então, se você não tem evidência de um foco infeccioso bacteriano, não tem por que usar. Se a gente for falar do período todo do paciente na terapia intensiva, a gente vai ter espaço para discutir estratégia antibiótica, e aí a gente vai ter que falar até de fungo em alguns casos, se a gente for usar aí o tocilizumab e dependendo do grau de imunossupressão, mas que não cabe mais, que a gente já falou a beça hoje aqui, né? Com certeza. Até porque o que acontece? A gente acabou criando um monstro, né? Nessa fase inicial de Covid, né? Todo mundo usando antibiótico. O que acontece? Surto de acineto, né? Surto de germes multiresistentes. O uso indiscriminado de antibiótico, a gente já sabia isso há muito tempo, né? Mas naquele desespero de pandemia, começou a utilizar antibiótico para todo mundo, tratando PCR de todo mundo, né?
Então a gente começou a ver, surgiu um monstro, né? Então, às vezes o paciente saía do quadro do Covid e morria de infecção por acineto. Pseudomonas, E, KPC, né? Então tudo isso, e aí então, você vai ter na sua unidade germe MDR e o uso de corticoide em dose mais alta. Então, não é uma boa combinação, né? de forma alguma. Vou pescar algumas perguntinhas aqui, porque eu prometi que a gente ia responder Manda algumas bala aí. perguntas, porque eu acho importante, Uhum. que tem algumas perguntas que eu vi que são repetidas, então tentar pegar o cerne das principais perguntas aqui. Agradecer a presença de todos, né, que realmente, perguntando aqui sobre a associação de Dexa com tocilizumab já foi falado. Vigilância infecciosa, hemocultura e procalcitonina, isso é basicamente guiado por sintomas, né? Se o paciente, uma coisa muito importante que não foi falado, que eu acho que aponta muito para uma questão de infecção bacteriana, é a mudança do padrão de secreção, que geralmente o paciente do Covid, quando o paciente está entubado, obviamente, não é um paciente muito secretivo, né? Uma mudança de padrão de secreção, né, liga o alerta para uma infecção bacteriana, né? Então, nesse Sim. caso, é um doente que você vai pensar em infecção bacteriana, né? E procalcitonina com certeza tem papel, né? O problema é que não são todos os planos que pagam, né? Então, no ambiente privado, no ambiente público, às vezes é difícil você conseguir também procalcitonina, mas vai te ajudar bastante. Fábio perguntando sobre E colchicina. digamos, só um Não, minutinho, e fala digamos aí, que fala aí. você começou um antibiótico, porque você está naquela dúvida. Procalcitonina é um guia para você suspender precoce. Já existe evidência antes do Covid falando nisso. Então está naquele doente que você tem, não tem, está na dúvida, a procalcitonina pode te ajudar a fazer um curso bem breve de antibiótico, né? Com certeza. E da colchicina, Colchicina, né? você tem alguma Cara, experiência? Não... eu não tenho experiência, sei que ainda não está validado em termos de evidência, é algo que começa a se falar, estou aí esperando também um uso mais direcionado, digamos assim. Tenho menos medo dessa droga aí, porque a gente já usou muito, né, Bruno? É uma droga que a gente conhece pela cardiologia, A gente tem mão, né? mas é diferente de prescrever um tocilizumab, mas ainda assim, com respeito com aquela ideia de não gerar mal, né, no NNH, como a gente Com falou lá no certeza. início. O André Casarça falou que a gente é lindo. Adoraram a ideia do mediastino. Muito boa mesmo. Eu não conhecia essa janela do mediastino. Foi bem legal mesmo, né? Pediram para falar Uhum. sobre hepatite medicamentosa da ivermectina. Eu acho que isso aí eu acho que não cabe muito aqui agora, né? Porque eu acho que a gente já falou dos problemas da ivermectina. É uma droga que não é para ser utilizada, né? Então não tem sentido falar em Mas isso é complicações. importante. Se Sim, disfunção hepática não usa, né? Se tiver a TJ e TGP alta que esses isso. doentes têm, pô, por favor, né? Aí é jogar muito contra, né? Ultrassom, você falou sobre ultrassom, também acometimento de câmeras direitas no Covid também. Tudo isso foi falado, né? Fábio perguntando sobre o uso de DOAX também, sem indicação, né? Uhum. Vamos lá aqui. 40 miligramas de Dexa, faz sentido? Vou te falar que eu vi essa semana um doente com 40 miligramas de Dexa. Faz algum sentido para você? Você já chegou a comentar Cara, alguma coisa, né? eu acho que a pessoa está pensando aí naquela síndrome de citocina, né? De tempestade de citocina, e tá pensando com o mesmo raciocínio do tocilizumab, mas não foi testado. Não tenho essa informação. Assim, é aquilo que a gente sabe da beira-leito, cara. Às vezes você está com uma dificuldade muito grande, a evidência não tem tempo de chegar na tua mão, você vai ter que tentar alguma coisa, botando dentro desse racional de que a tua ação, por mais bem intencionada que ela seja, ela interfere também de alguma forma negativa. Então, assim, conta e risco, porque não existe essa evidência. Não estou dizendo que não cabe, mas estou dizendo que você tem que olhar para o cenário como um todo, pensar em infecção associada e companhia, desglicemia e companhia. E uma coisa muito difícil que eu achei, que aí foge um pouquinho do escopo também médico, uma coisa que eu reparei que é bem difícil no Covid, é porque toda vez que a gente está diante de uma doença muito grave, eu acho que sempre é muito importante a parceria com a família. E com o Covid isso é muito difícil porque esse contato é só por telefone, é uma relação muito impessoal, né? Quando a gente Sim. tem um contato presencial com a família, né? Eu acho que sempre tem um diferencial. Já lidei com vários pacientes graves, né? Você sente quando a família está contigo, né? Então, quando você está com uma família do teu lado, né? Até você consegue ter mais tranquilidade para você pensar em alguns tipos de tratamento off-label, né? Sempre na tentativa de trazer o melhor paciente, né? Então, se você está pensando em alguma coisa off-label, a família está do teu lado, você fica mais confortável.
naquela família que você não está vendo, você não está tendo dificuldade de ter esse contato, né? O Muito contato só por difícil. telefone é muito difícil, gera uma impessoalidade muito grande, né? Você está lidando, não é só com o paciente, está lidando com todo um universo que envolve aquele paciente, né? Uma família, né? Então é um cenário complicado, né? É um cenário complicado, né? E para quem não é da área, cara, não é uma vontade. A gente faz uma ligação só porque a gente está ligado no tratamento de vários doentes ao mesmo tempo. É assim, é lógico que quem está do outro lado quer a notícia. Mas ser profissional de saúde nessa época, cara, quem passou sabe a dificuldade. Então, assim, já que tem gente que talvez não seja da área, é bom essa explicação. Não é porque a gente não quer, é porque não tem perna, entendeu? É por causa da dificuldade de momento. Semana passada acabei o round 3 da tarde, então eu sentei 3 horas da tarde para pensar em almoçar, entendeu? Então, porque também a gente tem que, não tem jeito, né? A gente também tem que ficar de pé para cuidar melhor dos pacientes. Perguntaram aqui sobre entrar o tocilizumab antes da ventilação mecânica. Os estudos mostraram isso, justamente o benefício maior justamente antes da É, ventilação mecânica. que é o difícil, às vezes, você ter essa janela de oportunidade, né? E Uhum. muitas vezes e só uma parcela pequena estavam ventilados, e por isso dessa provocação diante da ventilação mecânica. Tati Lopes perguntando se o padrão da doença mudou. Se você acha que o padrão da doença que a gente viu lá atrás está diferente com essa nova cepa aí. Você Eu acha que acho tá que eu não diferente? tenho dado, eu acho que eu não tenho dado para responder. Acho que o padrão é parecido. Você pode mudar um pouquinho o dia, né? Ah, a gente estava mais acostumado a ver 10 dias, agora 12, 13, mas eu acho que isso não muda efetivamente. E eu, quando olho para um paciente, na minha ignorância, eu ainda não sei quem vai melhorar e quem vai piorar. Esse dado do tempo, eu bato muito nele, porque eu vou te falar que se eu pegar um paciente com 7 dias, com insuficiência respiratória hipoxêmica, e que eu estou vendo que não está respondendo adequado, que não baixou a frequência respiratória, eu intubo. Um doente parecido com 14 dias, talvez eu seja um pouco mais permissivo. Qual é a evidência disso? Não tem evidência. Mas eu estou falando que existe um racional de uma piora clínica na nossa frente, dentro da terapia intensiva, nessa janela de 7 a 14 dias, entendeu? Perguntaram aqui sobre E é um ferritina. grande divisor. Então, quando a gente é um marcador de gravidade, a gente na terapia intensiva de um tempo para cá fica preocupado com a síndrome hemagofagocítica, que é uma coisa grave, que tem alguns tratamentos mais direcionados, mas até o momento, dentro do meu conhecimento, não muda diametralmente a nossa proposta terapêutica do que a gente conversou, entendeu? Mas é um marcador sim, junto da interleucina 6. Eu já vi gente aí que defende até que para usar o tocilizumab, talvez, como a dose da interleucina 6 não é tão exagerada como se imaginava no início, talvez nem seja primordial. Não estou dizendo que isso é protocolo institucional, não estou dizendo que eu não deva fazer, mas estou botando uma pilha de que talvez a gente não precise. Essa medicina de certeza, cara, de precisão, ela não tem espaço para esse nosso momento ainda. Pode ser que algum dia a gente tenha todas essas respostas, mas hoje não. Hoje a gente tem que lidar com as dúvidas. É assim que a gente trabalha. Isso aí. Fernanda falando que tá vindo muito Takotsubo em paciente grave. Fernanda é cardiografista, trabalha comigo também. Um abraço. É... Todo mundo pedindo aqui, um monte de gente pedindo live de ventilação mecânica. É... Eu acho que tem mais umas perguntinhas aqui na janela aqui. Por que alguns pacientes evoluem para fibrose pulmonar e não respondem a prona nem ventilação mecânica? Cara, tem multifatorial que vai desde uma ventilação mecânica não adequada até uma intubação que demorou para acontecer e até condições do próprio paciente que a gente não entende por completo. E é importante que se diga isso, né? A gente tem um ano de doença, eu acho que a gente ainda não tem um grande número de doentes para dizer de irreversibilidade de alguns quadros, né? O ser humano por ser um ser vivo, é de grande adaptação. Então, para a gente bater martelo de que estamos num local onde não tem mais benefícios nas nossas terapêuticas, acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de informações e coleta de um olhar multidirecional, né? Marmota está perguntando aqui, evidência de ECMO. ECMO foi a live da semana passada. Procura aqui no Instagram, também Semana tá lá no, passada. no YouTube também. Tudo de ECMO tá lá. DPOC e efizema. Esse doente é brabo mesmo, né? Usando corticoides, usando medicamentos
pode ser mais propenso a pegar Covid. O DPOC é fator de risco, né? E esse doente, quando pega Covid, é um problema, né? Um doente ruim de tirar de ventilação, né? O doente já não tem parênquima, já não tinha parênquima antes, né? Agora, com Falta de Covid, reserva. exatamente, né? Aí complica ainda mais, Falta né? de reserva, né? Com certeza. Exato. Falta de reserva orgânica é o marcador de risco. Idade avançada, cardiopatia. Naquele bizu da janela do mediastino aí que a gente falou, eu sempre olho o tamanho do átrio. Já existem trabalhos que dá para medir o átrio ali na tomografia com facilidade. Eu sempre dou uma namorada nas coronárias também. Então, acho que a gente tem um campo de ampliar nossa abordagem quando pega um exame complementar. O exame complementar faz parte da nossa prática, não é só do especialista. Perguntando aqui se no DPOC dá O2 ou ar comprimido. Isso é uma discussão boa, cara, porque a gente sai daquele lugar que uma oferta exagerada de oxigênio pode levar a uma hipercapnia em alguns pacientes. Hoje em dia a gente até já pensa diferente, com uma explicação mecanicista mais relacionada ao efeito Haldane. Pensa no seguinte, 92 de saturação. 90, se o cara já... Tem uma coisa em medicina que eu chamo de aclimatação. Você não vai pegar um cara que satura nos últimos anos a 85 e vai botar ele com 99. O organismo dele não está preparado. Então você tem que ser um pouquinho mais atento a essa mudança. A tua oferta de oxigênio tem que ser muito mais responsável, mas eu não diria que o cara tem que ganhar ar comprimido. Talvez você limitar o quanto você vai dar de catéter nasal e observar. Às vezes a gente vai para o enfrentamento do problema do paciente com uma ideia fixa e quando a gente chega lá a gente tem que mudar porque não está dando certo. Acompanha, fica do lado do doente. Com certeza. Perguntando a relação do acometimento de câmaras direitas, veia cava no Covid, né? Já foi falado também, né? A gente já falou um pouquinho sobre acometimento de câmaras direitas também. Estou aqui na parte de perguntas e respostas, não sei porque não está aparecendo a pergunta aqui. Paciente crítico com dedímero maior do que 1000 sem quadro clínico, pensar em evento trombólico ou curso natural de doença. Dedímero só acima de 1000, acho que é muito pouco, né? E também, assim, pouco. Depende, o dedímero não está sozinho, tem que olhar tudo, tem que pegar essa história, início dos sintomas, quando positivou o PCR. Sempre lembrar que a gente está diante de um exame complementar, né? Ele sempre complementa o nosso raciocínio clínico, não tem jeito, né? Galera, 1h30 de live já, eu acho que está na hora de encerrar, né? Sibanto, valeu aí pela mais essa parceria, mais uma vez aí. O pessoal perguntou se a live vai ficar salva, né? Se o Instagram deixar, obviamente, né? Mas eu acredito que vai deixar, nunca mais tive problema. No início eu tive algumas lives que eu perdi, não sei porquê. Mas aí a gente vai combinar mais lives para frente. Sibanto é um grande parceiro aí. E não deixem de seguir o perfil desse cara aí. Esse cara é fera de terapia intensiva, sabe tudo de Covid, sabe tudo de ventilação mecânica. Então segue o perfil do cara lá, que o cara é fera. Beleza, galera? Sibanto, considerações finais. Obrigado, irmão. Cara, é sempre bom essa nossa parceria, como você chamou, e é de fato. E a gente está aqui à disposição para aprofundar qualquer discussão, porque é um aprendizado também. Não pensem em vocês que quando a gente troca informações, a gente não cresce. Cresce sim, cresce junto. É isso aí. Quando eu cheguei no CTI Covid na semana passada, quando eu encontrei a fisioterapeuta que está lá há um tempão, eu falei para ela, olha só, quero aprender contigo, porque você está vendo isso há um ano, eu estou começando a ver agora. Então, vambora. Você está na frente, eu tô do teu lado. Vambora junto aí, porque eu acho que é fundamental o trabalho em equipe, ter humildade, né, e saber reconhecer suas limitações e vambora em prol do paciente. O paciente é o objetivo de tudo, né? Beleza, galera? Grande abraço. Um abraço, irmão. Até a próxima. Fiquem ligados aí que divulgaremos em breve quais serão os temas das próximas lives. Beleza, galera? Abração. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.